Creio no cristianismo, assim como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu vejo, mas porque, por meio dele, eu vejo tudo mais. Olá, meus amigos leitores! Hoje eu tô aqui pra fazer a resenha, como você já deve ter visto aqui embaixo, no título do vídeo, sobre esse livro maravilhoso chamado O Peso da Glória. Eu tava confessando aqui pra voz da confiança, da consciência, que tá logo aqui atrás da câmera, minha amiga Lívia, com quem eu vou conversar durante essa resenha, já estou assumindo aqui pra vocês. Que a princípio eu não ia fazer a resenha desse livro. Eu o li há uns 3 anos atrás, talvez, e eu lembro que foi um livro que eu fiquei tipo... Ai, tá, ele é ok, mas assim, não vale o hype que tem. E aí, recentemente eu comecei reflexões cristãs e eu tava muito empolgada, só que eu empaquei. Aí eu falei, caramba, vou ter que voltar pro Peso da Glória. E foi aí que eu me rendi, eu falei, tá, não me resta outra alternativa senão fazer a resenha do Peso da Glória. Eu confesso que eu tava um pouco chateada. E aí, nos últimos 2 dias, eu me pus a exaustivamente reler esse livro. Não consegui reler ele completamente. Até mesmo porque não tem como esgotar Lewis, né? Eu não vou conseguir aqui falar sobre todos os ensaios que compuseram esse livro. Mas assim, eu fiquei chocada com a qualidade desse livro. Eu lembro que ontem à noite, enquanto eu tava terminando um dos ensaios, eu comecei a chorar terminando de ler um dos ensaios que tá aqui, que depois eu vou revelar pra vocês, que é o meu ensaio preferido desse livro. Então assim, se você, assim como eu, tinha um pouco de preconceito com esse livro, ou talvez você leu esse livro quando você era um pouco mais imaturo, quando você ainda não tinha talvez lido outras obras de Lewis, não tinha tanto repertório, e assim como eu, achou, tá, dá pro gasto. Eu te desafio fortemente, primeiro, a terminar de ver essa resenha até o fim, porque ela vai ser muito rica, então tomara que vocês acompanhem, porque eu vou falar muita coisa. Mas eu espero que vocês também consigam dar uma nova chance pra serem tremendamente impactados pela leitura desse livro, que virou um dos meus preferidos de Lewis, sim, amigos. Mas enfim, informações gerais sobre o livro. Ele é composto por 9 sermões, e o engraçado é que ele não tem um fio condutor que liga todos esses ensaios, né? Então, não é sobre uma temática específica. Às vezes, quando a gente vai pelo título, a gente acha que tudo vai estar ligado pelo peso da glória, digamos assim, vai girar em torno dessa temática. E se você acha isso, você está num tremendo engano, porque são 9 ensaios com 9 temáticas completamente diferentes entre si. E elas estão organizadas em ordem cronológica, então, com exceção do Peso da Glória, que deu o nome ao livro, que está em primeiro lugar, todos os outros 8 sermões estão em ordem cronológica. E uma última curiosidade a respeito desse livro é que ele foi escrito por Lewis, segundo ele mesmo, né, na introdução, né, antes de começar os sermões propriamente dito. Ele diz que esse livro os sermões que estão nesse livro foram escritos com uma recomendação específica para um público específico, né? Então, as igrejas, as universidades, enfim, os lugares onde ele ministrou esses sermões pediam para que Lewis escrevesse, e aí Lewis escreveu o que ele escreveu, que tá aqui. Então, querido amigo, Lewis não estava escrevendo pensando em você, ele já estava escrevendo pensando num outro público, e muito obrigada, Lewis, por ter compartilhado com um público que não era o público primordialmente escolhido para esses sermões. Eles também, eu falei que era a última, né? Mas essa é a última, na verdade. Eles foram escritos todos no período ali, principalmente da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, teve um só, que foi em 56, né? Já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. Mas com exceção desse último sermão, Ato Falho, todos os outros sermões, os 8 sermões, foram escritos durante a Segunda Guerra Mundial. E vale ressaltar que Lewis lutou na Primeira Guerra Mundial, então é sempre bom a gente ter um background. E antes de partir pro primeiro sermão que eu quero falar com vocês, eu vou destrinchar aqui 2 sermões, né? Peso da Glória, que não poderia fugir disso, né? O nome do livro. E o meu sermão preferido, que eu vou continuar fazendo suspense. Mas enfim, gente, eu quero fazer um apelo a vocês que estão me assistindo no momento que você está assistindo. Aqui é noite, mas nessa tarde, manhã, noite. Leiam os prefácios dos livros, por favor, amigos, né? Eu tava conversando com a minha voz da consciência aqui, Lívia. Eu não leio prefácio, gente. Gente, ela confessou um pecado capital da literatura. Ela não leu os prefácios. E, gente, esse prefácio desse livro faz quase que a leitura do livro todo valer a pena, porque
quem escreveu os prefácios da maioria dos livros do Lewis, da coleção da Thomas Nelson, foi o Walter Hooper. E ele foi um amigo pessoal de Lewis, né? Ele ficou com o Lewis nos últimos 3 meses de vida do Lewis, né? Quando ele tava muito doente, passou um período internado, depois ele ficou, internado em casa, assim. Então é muito interessante como a gente ganha uma nova perspectiva sobre Lewis, né? Quando a gente lê os seus sermões aqui, a gente pinta uma ideia de Lewis como se ele fosse uma pessoa, tipo, carrancuda, super fechada, que não brincava com ninguém, que só ficava escrevendo o dia todo. Quando, na verdade, pelos relatos do seu amigo Hooper, né? Valtinho, pros íntimos. Walter Hooper. Cara, ele era uma pessoa super brincalhona, super bem-humorada e mais do que isso, era uma pessoa que vivia o evangelho que pregava. Então, como é interessante quando a gente consegue ver que as coisas que foram escritas, né, com o objetivo de ensinarem as pessoas que posteriormente viriam a ler o que ele escreveu, também poderiam ser impactadas pela vida, pela conduta de Lewis no seu dia a dia, né? Na sua vida normal. Então, Lewis, de fato, tinha muita autoridade para falar o que falava, principalmente quando a gente olha para os prefácios e vê que ele era uma pessoa real, que vivia o que pregava. Lívia, não terá mais desculpa para não ler prefácio. Deixa eu me explicar. Eu não leio prefácio, geralmente, porque muitas das vezes que eu li prefácio, eu tomei spoiler dos livros. Como assim? Porque os caras gostam de falar sobre o que tá no livro. Não! Assim. Aí, às vezes eu leio depois, entendeu? Eu leio o livro e depois eu leio o prefácio. Tá, assim, tudo bem. Comenta aqui, por favor, se você, primeiro, leu os prefácios. Se você não leu os prefácios, aproveita os comentários pra confessar o seu pecado. Você precisa ler os prefácios. E se você lê os prefácios, comenta aqui pra gente se você lê no começo, como eu costumo fazer. Eu não consigo começar livros sem ler prefácio. Não dá pra mim. Ou se você, como a nossa querida amiga Lívia... É que eu gosto da surpresa, entendeu? Tá, tudo bem. Você tá perdoada, mas leiam os prefácios. Tá bom. Acho que podia passar até a vinheta de novo, porque eu falei tanta coisa antes de começar, né? Mas enfim, o primeiro sermão que eu quero falar, que eu não poderia fugir dele... Não, meus amigos, não é o meu sermão preferido desse livro, apesar de ser muito, muito rico, muito profundo, que é o Peso da Glória, né, que deu o nome pra esse livro. Eu confesso que foi muito difícil pra mim tentar explicar de uma maneira sucinta, né, relativamente sucinta, aquilo que foi escrito aqui com tanta maestria, com tanta profundidade, com tanto cuidado. Então, já me perdoe você, querido leitor, que já leu o Peso da Glória, que já tem, né, as ideias muito bem consolidadas na sua cabeça, então me dê um desconto, porque eu sempre acho um grandíssimo desafio tentar quase que parafrasear aquilo que foi escrito por Lewis, né? Quem sou eu? Mas vamos lá. Lewis começa dizendo que o evangelho tem por si só um caráter de gerar desejo nas pessoas. O desejo por quê? Porque nós estamos buscando uma coisa que nós não encontramos ainda. Então existe uma lacuna dentro de nós, existe um desejo, né? Uma ânsia por satisfação, por olhar para coisas que a gente hoje vislumbra aqui na Terra, mas que nós ainda não vimos, nós ainda não experienciamos de maneira completa. E ele diz que o desejo ele tende a aumentar à medida que a gente vai se aproximando do objeto do nosso desejo, né? Então quanto mais nós nos aprofundamos no Evangelho, pelo menos deveria assim, o nosso desejo por algo que a gente não sabe explicar muito bem também passa a aumentar. E ele diz que esse desejo ele transcende a nossa racionalidade humana, né? Esse desejo que vai ecoando dentro de nós, mas que ele não encontra vazão, né? A gente não consegue encontrar algo físico na qual a gente pode depositar o nosso desejo e ser satisfeito por nós. Então ele diz que, né, cristãos ou não cristãos, nós possuímos um desejo que ecoa dentro de nós por algo que transcende a nossa realidade. E esse desejo aqui na Terra nunca poderá ser plenamente satisfeito, né? E ele diz que nessa tentativa desesperada dos seres humanos por encontrarem o objeto do seu desejo e, consequentemente, de serem satisfeitos por esse encontro,
acaba buscando, por exemplo, na beleza, algo na qual a gente poderia se apegar para nos satisfazermos desses desejos, né? E ele diz que essa beleza, aquilo que a gente encontra para tentar se apegar, é a fragrância de uma flor que nós nunca encontramos, o eco de uma melodia que nós nunca ouvimos, né? É assim que a humanidade está nesse momento. A gente tem alguns vislumbres, alguns relances, mas de coisas que a gente nunca viu, que só são pistas do objeto do nosso desejo. Bom, e a grande questão que vai introduzir de fato a tese do peso da glória nesse primeiro sermão é: como sabemos que o nosso desejo vai ser satisfeito? Como que a gente sabe que de fato existe algo que porventura poderia vir a nos satisfazer plenamente nos nossos desejos, né? Nesse desejo que ecoa, que transcende a nossa realidade. E ele diz que, por exemplo, a fome não comprova que aquela pessoa vai ter o que comer, né? Vai ser alimentada. A grande questão, né? A grande sacada de Lewis é que ele diz que, apesar de não comprovar que ela vai ser alimentada, é a prova de que aquela pessoa pertence a uma raça que está passível de ser alimentada, abastecida por algo que existe, por alimento, né? Por algo que existe, que está disponível para ela, né? Então, que é uma possibilidade. Então, essa fome, né? Por exemplo, ele fala que não existiria paixão num mundo onde não houvesse sexos, né? Que não houvesse um homem e uma mulher, que não houvessem pessoas para se apaixonar. Então, o fato da gente ter um desejo, apesar de não garantir que esse desejo vai ser plenamente satisfeito, aponta para a existência de algo que pode sim, para uma possibilidade de que nós vamos ser satisfeitos em algum momento. Ele diz assim: embora eu não creia que meu desejo pelo paraíso prove que irei desfrutá-lo, penso que seja uma boa indicação de que tal coisa existe e de que algumas pessoas irão para lá. Então, nós podemos nos apegar ao nosso desejo para pensar que existe algo que pode saciar esse nosso desejo. E aí ele diz que o que pode nos saciar, né? Aí ele começa a funilar o pensamento dele, ele começa a falar sobre o cristianismo especificamente. Ele diz que o cristianismo aponta para algo maior do que nós. Ele fala que não faria sentido se o cristianismo fosse menor do que a nossa própria racionalidade, porque senão o custo-benefício não seria bom, a gente ficaria com nós mesmos, né? Então que o cristianismo nos supera, é maior do que nós, e por isso vai apontar para algumas promessas que Lewis colocou em 5, mas que eu vou falar só 3 para vocês. Primeira promessa, de que nós estaremos com Cristo, de que seremos como Ele e que teremos glória. E é aí que ele começa a funilar mais um pouco. O que é glória, né? Lewis, ele pega alguns outros pensadores anteriores a ele para falar a definição de glória, que ele diz que é aprovação ou apreciação por parte de Deus. Que ele fala que assim como um filho busca a aprovação do seu pai, né? Nós também buscamos a aprovação de Deus. A palavra sim nos diz que nós somos totalmente conhecidos por ele, mas Lewis fala que a glória não é você ser conhecido por Deus, é mais do que ser conhecido, porque conhecido todos nós somos. É sermos aprovados por Deus, é chegarmos lá no último dia em que nós estaremos face a face com o Senhor e Ele dizer: servo bom e fiel, né? Você foi aprovado, né? Toma aqui a minha nota 10, né? Você passou no teste. E ele diz assim: no fim, aquela face que é o prazer ou ferro do universo deverá se voltar para cada um de nós, seja com uma expressão, seja com outra, conferindo glória inexprimível ou infligindo vergonha que jamais será disfarçada. E eu vou ler mais um trecho para vocês. A promessa da glória é a promessa quase que incrível e somente possível pela obra de Cristo, que qualquer um de nós que realmente escolher, realmente sobreviverá a esse exame e encontrará a aprovação, isto é, agradará a Deus. Agradar a Deus, ser o ingrediente real da felicidade divina, ser amado por Deus, não apenas objeto da sua clemência, mas ser agradável a Ele. Como um artista que tem prazer em sua obra, ou um pai que tem prazer em seu filho. Parece ser algo impossível, um peso ou um fardo de glória que nossos pensamentos dificilmente podem aguentar. Mas é assim. Então que nós possuímos esse peso da glória, que é o peso pela busca da aprovação do nosso Pai, né? E só quem é filho, né? Todo mundo aqui é filho, mas você sabe que o quanto você já se esforçou, o quanto às vezes se tornou uma responsabilidade de vida agradar o seu Pai. Isso é uma parte do que o Lewis chama de peso da glória.
Uma outra parte que ele fala, né, do que é o peso da glória, que eu quero encerrar aqui, ele diz lá no final do primeiro capítulo: o fardo ou o peso ou o ônus da glória de meu próximo deveria ser depositado sobre as minhas costas. Um fardo tão pesado que somente a humildade é capaz de carregar, e o peso esmagará o orgulho. É coisa séria viver numa sociedade de possíveis deuses e deusas, e lembrar que a pessoa mais chata e desinteressante com quem você possa conversar poderá um dia ser uma criatura que, se você visse agora, seria fortemente tentado a adorar. Ou então um horror e uma corrupção tal que você encontra agora, se for o caso apenas num pesadelo. O dia todo, em certo sentido, ajudamos uns aos outros a chegar a um desses dois destinos. É à luz dessas possibilidades irrefutáveis, é com a reverência e a circunspecção que as caracterizam que deveríamos conduzir nossas interações uns com os outros. Todas as amizades, todos os amores, toda a diversão, toda a política. Não existem pessoas comuns. Então Lewis fala que esse é mais um peso, né? Um fardo, um ônus da glória, porque afinal de contas, todas as pessoas estão na possibilidade, estão passíveis de agradar, de obter a aprovação de Deus. Ou seja, elas podem experimentar da glória de Deus. Então imagine que todas as pessoas que você está se relacionando agora podem, daqui a pouco tempo, né? Se Jesus voltasse agora, daqui a pouco tempo, receberem a aprovação de Deus. E quem somos nós para não aprovarmos uma pessoa que o próprio Deus aprovou? Isso é o peso da glória. E agora eu quero me encaminhar para o meu ensaio preferido deste livro, chamado Teologia e Poesia. Eu confesso que quando eu vi o título, né, dos sermões, eu falei, gente, esse provavelmente vai ser o sermão mais chato, né? O mais, tipo, nossa, gente, o que o Lewis tá falando sobre teologia e poesia, né? Que ele tá arrumando. Tem outros sermões que são muito mais, que tem um nome muito mais chamativo, né? Ato falho, membresia, aprendizados nos tempos de guerra, são outros sermões aqui desse livro que eu não vou ter tempo de explorar. Mas eu confesso que eu me lembrei de uma das minhas citações preferidas do Lewis, que foi a que eu li antes de começar o vídeo, né? Logo que iniciou, na verdade. E aí eu fui ver, e essa minha frase, né? A minha frase preferida de Lewis estava localizada dentro desse sermão. E eu pensei, gente, não é possível que esse é um sermão chato, porque eu realmente não me lembrava. E fui ler de novo. E eu confesso que foi muito, muito, muito surpreendente, né? É muito engraçado como eu vejo algumas semelhanças entre o que Lewis escreveu e entre o que Chesterton escreveu, que por coincidência são os meus dois autores preferidos, mas que esses dois autores, eles têm a capacidade de intitular, né, capítulos, sermões, de uma maneira tão despretensiosa que você, quando bate o olho, você desvaloriza aquilo que se segue, né, aquilo que vai ser escrito a seguir. E isso é tão fantástico, porque esses dois autores, né, tanto Lewis como Chesterton, eles conseguem iniciar a sua argumentação de um lugar muito comum, de um lugar muito acessível, né? Então eu lembro de capítulos de ortodoxia que, por exemplo, a ética da Elfolândia, né, que você olha e você não dá nada, mas que isso torna esses escritores tão geniosos, tão geniais, porque você olha pra isso e fala, meu Deus, como ele transformou um sermão chamado Teologia e Poesia, no que eu vou explicar pra vocês agora. Né? Então, primeiro ele define o que é teologia. Teologia, então, segundo a definição aqui que Lewis vai partir para fundamentar esse sermão, é uma série de afirmações sistemáticas sobre a religião. E aí ele se pergunta, tá, a gente vai pegar uma definição mais abrangente sobre aquilo que é poesia, tá, então vamos comentar sobre algo que pode nos gerar uma satisfação estética, que pode nos gerar uma satisfação imaginativa. E aí ele diz, será então que um bando de informações sistemáticas sobre a religião é capaz de despertar e de nos satisfazer a imaginação? Essa é a pergunta que vai disparar toda a argumentação de Lewis. Ele diz que, na verdade, o que arruina coisas da imaginação, mitos, né, é quando nós passamos a crer nessas coisas. Então, estávamos falando sobre imaginação e ele vai começar a discorrer um pouco sobre essa questão de imaginação. Então, o que estraga as coisas? Quando nós passamos a crer.
E aí ele disse assim que essa é a satisfação imaginativa, quando a gente suspende voluntariamente a nossa crítica de realidade, né? A gente tá bem com o fato de que aquilo que nós estamos lendo, né, com contos de fadas, que aquilo não é real. E a gente tá bem com isso está satisfazendo a nossa imaginação. E aí Lewis continua dizendo que existe um nível mais profundo, que é o nível de satisfação estética, o prazer estético por experienciar uma história como real. E não mais como um conto de fadas, não como mais um prazer da imaginação, mas como algo que é passível de ser concretizado, né? E ele disse assim, que uma ideia crida é sentida de uma forma diferente de uma ideia que não é para ser crida. Então que ele diz que o cristão, ele tem prazer estético porque tudo aquilo que ele tá lendo, né, que ele tá falando, ele já tomou aquilo como verdade para sua vida. Então todas as pessoas têm satisfação na imagem do mundo que aceitam. Então nesse sentido ele diz que a teologia é poesia, né? Porque eu creio nela. Isso me dá um prazer estético. Não o contrário, né? Não é porque é poesia que nós cremos. Enfim, nós somos satisfeitos no nosso prazer estético. E aí ele segue, né, a sua argumentação dizendo que existem duas linhas de pensamento que podem chamar a teologia de mera poesia, né? Então a primeira linha de pensamento diz que é poesia porque pode conter eventos similares aos que nós encontramos em outras religiões. Então ele diz que se a gente parar para reparar em muitas mitologias, né, algumas outras religiões que também são antigas, assim como o cristianismo, não tanto, né, mas também são antigas, que existe uma história que se repete, né, que existe um herói, que existe uma pessoa que dá a sua vida, existe uma pessoa que salva a humanidade do mal e tal, que redime todo mundo. E aí isso poderia nos fazer descaracterizar a teologia cristã, quando na verdade Lewis apresenta um argumento fantástico, que ele diz assim, a teologia diz sobre uma iluminação especial, mas também diz que a luz divina ilumina a todos os homens. Ou seja, que todas as pessoas têm acesso a esse fio condutor que sempre vai apontar para um salvador, que sempre vai apontar para a redenção da humanidade. E aí ele diz assim, para fechar esse argumento: deveríamos, portanto, esperar encontrar na imaginação de grandes mestres pagãos e fazedores de mitos algum lampejo daquele tema que acreditamos ser o próprio enredo de toda história cômica. Então que na verdade o fato dessas histórias se repetirem, né, tantas vezes em religiões, na mitologia, aponta na verdade para um crédito da teologia cristã que continua dizendo, né, olha, todos foram iluminados, né, todos têm acesso às coisas que nós estamos discorrendo aqui na nossa teologia. E a outra coisa que ele fala, né, a segunda linha de pensamento, é que a teologia pode às vezes ser confundida com a poesia por conta do uso de uma linguagem metafórica, de uma linguagem simbólica, né? Então, enfim, são esses dois argumentos principais que Lewis fala que poderiam levar as pessoas a confundirem a teologia com a poesia. E nesse momento eu quero terminar a minha exposição sobre esse capítulo lendo um trecho um pouquinho grande, mas que eu acho que vai ser muito melhor do que eu tentar explicar qualquer coisa que foi escrito de uma maneira tão sublime. Quando eu aceito a teologia, posso encontrar dificuldades nesse ou naquele ponto, ao harmonizá-la com algumas verdades particulares que estão implantadas na cosmologia mística derivada da ciência. Mas eu posso compreender ou admitir a ciência como um todo. Se admito que a razão é anterior à matéria e que a luz daquela razão primordial ilumina mentes finitas, posso compreender como as pessoas podem vir a saber, pela observação e pela inferência, muito do universo em que vivem. Se por outro lado eu aceito a cosmologia científica como um todo, então não apenas serei capaz de acomodar o cristianismo, mas não poderei acomodar a própria ciência. Se as mentes são completamente dependentes do cérebro, se o cérebro depende da bioquímica, a bioquímica depende do fluxo sem sentido dos átomos, não posso entender como o pensamento daquelas mentes deveria ter qualquer significância maior que o som do vento nas árvores. Então, se você assistiu
a minha resenha sobre ortodoxia, você vai entender mais ou menos a linha de raciocínio do Lewis. Então, Chesterton dizia, né, no seu livro, que o materialismo ele fecha pontes, né? Porque ele não te permite pensar em algumas coisas. O materialismo ele não comporta qualquer coisa que transcenda da realidade da razão. Enquanto, né, assim como esse argumento de Lewis, o cristianismo é capaz de expandir as nossas estradas e de nos fazer pensar sobre coisas que a razão não nos permite fazer, né? Então que o cristianismo é tão abrangente que nos permite pensar em coisas que nós não poderíamos pensar se nós fôssemos racionalistas. E para terminar, eu gostaria de fechar com essa frase maravilhosa do fim desse capítulo. Teologia é poesia? A teologia cristã pode acomodar a ciência, a arte, a moralidade e as religiões não cristãs. A perspectiva da ciência não é capaz de acomodar nenhuma dessas coisas, nem mesmo a própria ciência. Inclusive, Lewis disse que ele desistiu dessa coisa de tipo, só ciência, né, na época que ele era ateu, porque ele percebeu que a cosmologia científica era um navio fadado ao naufrágio. Creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque por meio dele eu vejo tudo mais. Enfim, teriam muitas outras coisas que eu poderia dizer sobre esse livro. Tem ensaios fantásticos, ensaio de transposição, né? Fala sobre a maneira como nós transpomos elementos tão superiores à nossa realidade para cópias tão mal feitas aqui na Terra, mas que podem nos fornecer pelo menos um vislumbre, mesmo que tão simplório, daquilo que nos aguarda no céu, né? Temos Ato Falho também, que é um sermão fantástico sobre o fato de que ele, num dos seus argumentos em Ato Falho, ele diz que nós não temos o direito de reivindicar uma área dentro de nós que não pertence a Deus completamente, porque Deus em amor exige que nós entreguemos tudo a Ele. Enfim, membresia, um sermão também fantástico, né, seguido de círculo íntimo. Em membresia, Lewis ele fala sobre a importância de nós estarmos no corpo e que o fato de nós sermos obedientes, o fato de nós andarmos em unidade que vai nos tornar singulares, porque num corpo nós temos funções diferentes, partes diferentes, então na unidade reside a personalidade. Enfim, gente, eu vou me ater por aqui, porque senão eu começaria a falar sobre muitos outros sermões, sobre como esse livro impactou a minha vida nesses últimos 2 dias que eu reli. E um spoiler pra vocês, eu vou precisar ler de novo, porque eu acredito que ainda existem muitas riquezas nesse livro que eu não fui capaz de absorver. Se você não leu, eu te recomendo fortemente a correr, comprar esse livro, pegar emprestado, ver na internet, sei lá, mas lê esse livro. Se você já leu, leia de novo, porque eu tenho certeza que você não esgotou essa belezinha aqui. É isso, meus amigos. E a pergunta que não quer calar, Lívia, esse livro é digno da sua cabeceira?